Boa tarde. Mais um episódio da nossa série de lives Destrava Psi. Nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos colaterais de se tornar uma Psi 2X. E o Psi 2X é um termo que eu vou explicar para vocês hoje do que é que se trata. Sejam bem-vindas. Estamos hoje aqui no feriado, por isso que eu estou fazendo a live da minha casa. Me confirmem se o meu áudio tá legal, porque eu finalizei a outra, estavam me falando que não estava pegando. Alguém me confirma aqui, por favor. Deixa eu organizar aqui. Vocês estão me escutando bem? Tudo certo. Então vamos lá, né? Vamos para o que interessa. Hoje a gente vai falar sobre os efeitos colaterais, né? Que não são efeitos colaterais, né? São os frutos, as consequências de a gente se tornar uma Psi 2X. Mas o que danado é Psi 2X? Psi 2X é a Psi que vai se tornar após, né? Colocar em prática todas as coisas que a gente tá conversando aqui. E aí, a consequência vai ser dobrar seu faturamento no consultório. A gente vai usar esse termo a partir de agora. Sempre que eu falar Psi 2X, é sobre isso, tá certo? Então, gente, vamos lá. Tô feliz que vocês estão aqui comigo em pleno feriado. Atrasei um pouquinho porque começou a chover ali na varanda. Aí tava muito barulho, aí vim pra cá. Aí o som não pegou. Mas agora, vamos para o que interessa, tá? Olha só. O que seriam esses efeitos colaterais? Que a gente tá usando esse termo, mas, na verdade, são coisas muito boas, né? Pra gente considerar o que é que acontece na nossa vida quando a gente começa a ter uma postura empreendedora, né? Uma postura de autorresponsabilidade, de protagonismo, e consegue colher os frutos desse nosso posicionamento. Eu sinto muito, né, que as minhas colegas Psi sentem um certo desconforto, muitas vezes, né, quando pensam em ter um faturamento legal na clínica, porque isso é consequência de cobrar também um valor expressivo na sua sessão. E aí é como se a gente não merecesse, né, esse retorno. É como se a gente estivesse explorando as pessoas. E esses eventos colaterais, né, essas consequências, elas nos mostram o quanto que é vantajoso a gente também ter esse retorno financeiro, né? Vantajoso para os dois lados, para a gente e para quem está contratando o nosso serviço, para os nossos clientes, pacientes. Por quê? Porque quando a gente tem o retorno financeiro, né, o faturamento que a gente espera, que a gente luta, que a gente deseja, que a gente almeja, tudo muda. Tudo muda, a qualidade do nosso serviço muda. A gente consegue oferecer um serviço com muita qualidade, né? Se a gente quiser, para os nossos pacientes. A gente consegue fazer investimento. Peraí. Tô aqui um pouco ainda desconfortável, porque eu liguei o ar agora e tá quente aqui. Mas vai melhorar. E vou parar de mexer no meu cabelo. Então, tudo muda porque a gente que a gente oferece um serviço de qualidade para o nosso paciente, porque a gente consegue oferecer uma experiência legal, né, física mesmo, e online também, porque se a gente coloca em prática a ideia do over delivery, a gente consegue colocar em prática tanto no consultório físico quanto no online também, que é a atenção aos detalhes, né, gente? A gente só consegue oferecer mais do que a gente promete se a gente tiver esse retorno financeiro, né? Se a gente realmente alcançar, né, estiver satisfeita com o nosso trabalho, se a gente tiver uma disponibilidade financeira para fazer esses investimentos.
Então, os benefícios são para as duas vias, né? Não é só pra gente. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, se a gente focar, né, o quanto que o nosso paciente se beneficia quando a gente está satisfeito com o nosso trabalho, a gente já quebra essa ideia de que a gente está explorando alguém, né? Que não é nem por aí, não precisa nem ser isso. Inicialmente, logo de cara, ninguém está explorando ninguém. Eu estou falando aqui sobre essa crença porque eu sei que é algo que é muito impregnado, né? A ideia de que você cobrar um valor expressivo numa sessão, você ser firme nas negociações, você cobrar, inclusive, quando um paciente falta, né? Você cobrar quando está tendo uma inadimplência, e aí isso vai... Na nossa relação com essas cobranças, né? A gente não está explorando ninguém, a gente não está sendo mercenário, né? Porque psicoterapia não é filantropia. Psicoterapia é um serviço que a gente oferece. E quanto mais a gente está satisfeito, né? Quando a gente está realizado, quanto mais a gente tem tempo, que é também um dos efeitos colaterais de a gente ser uma Psi 2X, quanto mais a gente tem isso, mais a gente se doa para o nosso trabalho, mais a gente consegue oferecer um serviço de qualidade, mais a gente consegue ter resultados eficazes e transformações na vida do nosso paciente. Então, assim, são muitos benefícios para as duas vias. Para a gente, né, vamos pensar assim de uma forma geral, o que é que impacta na nossa vida a gente ter um bom faturamento no consultório? Lara, como assim 2x? É que eu expliquei no começo, mas vocês vão entendendo o que é esse novo termo que eu estou usando aqui. Vou falar agora para a gente dar continuidade, mas depois eu vou falar novamente. Psi 2x é a Psi que vai conseguir dobrar seu faturamento, se colocar em prática tudo que a gente vem refletindo e conversando aqui nesses momentos das lives, ok? Então, quais são os benefícios que a gente tem quando a gente consegue, quando a gente alcança isso? Quais são os benefícios como pessoa e como profissional, né? Primeiro, a gente ter um bom faturamento faz a gente ter qualidade de vida, né? Faz a gente estar satisfeita, realizada, faz a gente conseguir investir nas coisas que a gente quer na nossa profissão e na vida, né? Vou dar exemplos em cursos com muita qualidade, né? Em cursos que você vai pagar em dólar e em euro. Quem assistiu as outras lives sabe do que é que eu tô falando aqui, né? Nos cursos que a gente precisa fazer, nos congressos que a gente precisa ir, na supervisão com a supervisora top, que vai colocar o teu atendimento em outro nível, numa terapia com uma psicóloga top, que também vai trabalhar todas as suas questões, né? E vai fazer a diferença na sua vida e na sua profissão. Por favor, Psi que está aqui, que não está fazendo terapia, o óbvio também precisa ser dito. Façam terapia, tá? É investimento, é uma tríade. Terapia, supervisão e os cursos. Terapia, supervisão e os cursos. Isso é que vai fazer a diferença na qualidade dos seus atendimentos. É isso que vai fazer com que você seja reconhecida, seja uma autoridade na tua área, no teu nicho, certo? Então, se a gente tem um bom faturamento, a gente vai conseguir fazer os investimentos certos. A gente vai conseguir investir na nossa sala. Todo mundo acha linda, né? A sala da tia Lara. Foi investimento. Foi investimento alto. E eu sou uma pessoa muito realizada quando eu posso investir nessas coisas. Porque eu sei que retorna, ó. Teve alguém que me perguntou, acho que foi numa live, ou então foi na caixinha de perguntas. Em quanto tempo eu consegui o retorno, né, do investimento que eu fiz na minha sala? Eu vou dizer pra vocês, eu acho que em 3 meses eu consegui isso. E isso no meio de uma pandemia. Eu nem lembro mais. Na época eu fiquei assim, porque fechou tudo, né? Eu tava terminando a sala. Mas aí o que é que a gente faz quando isso acontece? A gente se remexe,
né? A gente tem a nossa postura empreendedora e a gente corre atrás do que precisa correr atrás. Então a gente consegue fazer os investimentos certos, né? A gente consegue que a nossa sala fique linda, que o paciente chegue lá e se sinta abraçado. Aí eu volto para aquela ideia de que a gente na psicologia tem uma cultura muito pobre de investimento, né? Porque não coloca na ponta do lápis o quanto que o que a gente investe retorna pra gente. Isso faz uma diferença enorme, né? Ficar fazendo conta de coisa pequena. Ah, Lara, mas eu que vou pagar pelo recurso que eu vou fornecer ao meu paciente na sessão. Gente, pelo amor de Deus. Não existe isso. Eu vou cobrar por um copo de R$3 que eu compro ali na Felícia, que eu coloco o adesivo e a respiração milkshake, que eu vou trabalhar regulação emocional com o meu paciente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aquilo ali faz parte do meu atendimento. Faz parte do que eu me proponho fazer, né? Faz parte da minha intervenção. Então, a gente não ter, né, essa ideia de investir, de proporcionar essa experiência, de ter lá, vou falar mais uma vez, né? Lá na nossa clínica a gente tem detalhes, né, muito acolhedores, que eram para ser óbvios, né? Às vezes, numa clínica de outra coisa, assim, da área de saúde tem, e numa clínica de psicologia aquele negócio seco, sem graça, aquela psicologia preta e branca, que você parece que tá indo assim pra forca. Ninguém tá indo pra forca quando tá indo pra fazer atendimento, não. A gente tem que pensar que tá indo fazer terapia e pensar, poxa, ai, que massa que chegou o meu dia da terapia. Que massa que eu vou, né, que eu vou conversar com a Lara sobre as coisas que aconteceram. Que massa que eu vou chegar lá, vou tomar o cappuccino, eu vou maltine, eu vou escutar as musiquinhas, eu vou relaxar. Entendeu? A gente tem que ter essa ideia. Rafa falou aqui comigo, eu tava completando a ideia, porque eu sou uma digital influencer agora regrada, né? Eu tenho que concluir o meu conteúdo na live para poder responder as coisas. Rafa, saudade também. Van, uma ótima surpresa de feriado estar aqui com vocês. Então, assim, a gente consegue fazer os investimentos que importam, que fazem a diferença na nossa profissão, quando a gente tem um bom faturamento, certo? Quando a gente tem um bom faturamento, a gente tem mais tempo. Porque a gente pode escolher como que vai ser a nossa agenda, né? A agenda é dona da nossa agenda, não a agenda que é dona da gente. Eu não sou uma refém da minha agenda. No início, quando a gente tá ainda fazendo com que as coisas se desenvolvam, às vezes a gente é um pouco assim, a agenda é mais dona da gente, porque a gente não vai estar com tantas regalias, né? Vai precisar fazer coisas, sim, que não é exatamente o que a gente quer naquele momento. O que eu quero na minha vida, todo mundo sabe, do que eu quero trabalhar terça, quarta e quinta. E o meu final de semana ser de sexta a segunda. É o meu objetivo hoje em dia. Entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu posso agora? Não, mas eu tô trabalhando pra isso. Então, quando a gente tem uma Psi 2X, a gente consegue ter qualidade de vida, a gente consegue ter mais tempo. Travou? Travou pra mais alguém, gente? Falaram da minha blusa, que está linda. É linda concept. Alguém me confirma se tá travado? Tá ok. Tá ok. Tá. Então vamos lá. Tá tudo ok, tá bom. Então a gente consegue ter mais tempo. A gente consegue ter uma liberdade geográfica também, de uma certa forma. Se hoje a gente tem atendimentos online, né? A gente consegue ter tempo para se cuidar, que é algo fundamental para a gente poder ser uma boa psicóloga. Se você não faz terapia, se você não tem um tempo para respirar, querida,
isso não se sustenta, entendeu? Às vezes até funciona até um certo ponto, mas não se sustenta. A gente precisa ter tempo pra gente. Hoje em dia, eu digo que esse ano, um dos meus maiores luxos que eu me proporcionei foi ter bloqueado a minha agenda no dia de terça e quinta de manhã. Não atender terça e quinta de manhã. Por quê? Ah, Lara, você é tão nova, né? Tá na flor da idade, no gás. Por que você não tá atendendo terça e quinta de manhã? Vai ficar dormindo? Não. Porque eu queria treinar mais tarde, né? Que ia funcionar melhor pra mim. Que há 2 anos que eu treinava 6 horas da manhã e eu parecia um zumbi. E eu me permiti isso, né? Fazer isso teve um impacto muito grande na minha vida, né? Conseguir ter uma constância nos exercícios físicos, fazer amando aquilo e não por obrigação. E aí nessa terça e nessa quinta eu consigo também resolver coisas da minha vida, ir para um médico, trocar uma roupa, né? Comprar meus remédios, enfim, fazer qualquer coisa que eu precise fazer. É muito difícil na nossa agenda, né? Como a gente atende em horário comercial, no horário que as coisas estão abertas, quando eu saio do consultório às 7 horas eu não consigo resolver nada. Até ontem eu estava conversando com uma psicóloga e ela deu uma ótima ideia, assim, que eu nunca tinha pensado. Que ela coloca a meta de pacientes por dia e aí ela faz uns espaçamentos, sabe, assim. E eu até pensei muito nisso, porque eu vivo reclamando disso, assim, pra mim, querendo melhorar, de ter mais tempo pra resolver as coisas da minha vida, da Lara, sem ser psicóloga. Às vezes eu passo o horário de almoço da quarta-feira rodando pra poder dar conta. E olha que eu tenho uma sexta-feira também, né? Mas na sexta-feira eu já também tenho muitos compromissos fixos de autocuidado, enfim. Então ela espaça, ela diz assim, se a minha meta por dia são 6 pacientes, eu atendo 3 de manhã e atendo 5, 6 e 7 da noite. Termina de atender 8 horas. E, tipo, tem um tempo à tarde onde ela pode resolver. Eu fiz, gente, achei o máximo isso. Vou fazer um teste assim, né? Pra ver se funciona também, pra ver. Porque a gente tem que buscar a nossa qualidade de vida. Qual é o sentido da gente estar correndo atrás de tudo se a gente só vive para trabalhar? Não faz o menor sentido. E vocês estão escutando isso de uma pessoa que trabalha muito. Que trabalha fazendo a unha, que trabalha deitada ali, fazendo arte, que hoje, infelizmente, eu tive que interferir no meu momento em outro momento meu de autocuidado, que é quando eu tô fazendo a drenagem, para poder fazer o roteiro dessa live, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero, né, que trabalha muito, mas eu priorizo todas essas questões, né? Porque eu sei do impacto que tem na minha vida, inclusive na minha vida profissional. Então, isso é um efeito colateral, né? Essa regalia, né? De ter essa flexibilidade de escolher a hora de trabalhar, de se eu quiser viajar. Já tem a sexta-feira ali que já me ajuda muito, né? A fazer minhas viagens. Mas, se eu quiser viajar, como eu fiz na semana passada, eu me permito não atender na quinta-feira, né? E poder repor depois, ou então não repor, se não for necessário. Eu só posso fazer isso hoje porque eu tenho uma segurança que me permite fazer isso. Então, você ser uma PC2X, você vai ter também uma segurança, uma estabilidade de faturamento, de renda, que vai te dar uma paz, né? Porque o grande medo de muita gente, eu vou viver só de clínica? Não, eu tenho que ter um emprego fixo, tenho que ter carteira assinada, né? E aí, perde um tempo. Não estou falando de propósito, tá, gente? Estou falando, assim, dessa parte mais pragmática mesmo. Porque eu sei que tem gente que trabalha, que tem um emprego fixo porque tem um propósito naquilo ali. Tá entendendo? Tem outros ganhos, tem outros efeitos colaterais. Mas eu também conheço muita gente que só tá ali por conta do tal, daquele dinheiro certinho que cai no fim do mês na conta. E aí, gente, às vezes eu paro assim, eu tenho uma amiga que eu pego no pé demais. A minha amiga Gline, quando a gente foi pra Pipa, eu disse a ela que eu ia passar a viagem convencendo ela a sair do emprego fixo dela. Não deu certo.
Não deu certo porque ela tem um outro viés ali atrás. Mas eu disse assim, amiga, faça as contas. Se você tiver 2 pacientes de manhã, já rola, já dá certo. Entendeu? E aí, eu vejo tanta gente travada, gente, perdendo tantas oportunidades, perdendo a oportunidade de ter mais liberdade, né? De ter mais autonomia, de ter mais qualidade de vida, de ter mais tempo. Ficou legal assim, não, peraí. De ter mais tempo para os filhos, né? De ter mais tempo para cuidar de si mesma. E eu queria, assim, colocar para todo mundo que não é para ter medo, né, da nossa vida de psicologia clínica, porque essa flutuância que tanta gente fala não é real. Eu nunca tive flutuância de renda, não. O único baque que eu tive mais, que me impactou mais, foi no primeiro mês da pandemia, que inclusive me impactou mais porque eu estava reformando o consultório e não podia atender. Mas assim que eu vi que estava liberado atender, né, aqui, que eu não tinha nenhum impedimento, e que meu consultório estava pronto, que tinha um ar-condicionado, eu voltei a atender. Os pais estavam pedindo, e eu ia ficar em casa, minha gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu estava trabalhando. Eu sou uma profissional de saúde também. A gente precisa cuidar das pessoas. E eu vejo, às vezes, me entristece, assim, o quanto que as pessoas têm essas amarras, entendeu? Que impedem e tiram tantas oportunidades. Então, gente, pra gente é vantajoso, né? Claro, é muito mais fácil identificar isso, né? As vantagens pra gente de ser uma Psi 2X, de dobrar o faturamento. Mas não é só pra gente. É pra quem a gente tá se propondo atender. É pra quem a gente vai fazer a diferença na vida. É pra quem a gente vai facilitar as transformações, é para quem está contratando o nosso serviço. Então, quando você, por exemplo, abaixa muito o preço da sessão, ou então não consegue cobrar as pessoas que não estão em dia, né, com os pagamentos, ou então quando você não cobra, quando a pessoa não cancela o horário da sessão, eu sei o sentimento que você tem, gente. Eu sei exatamente o sentimento que você tem. Desvalorização. A gente perde o encanto. A gente se sente extremamente desvalorizada. As pessoas não desmarcam com antecedência. A gente tá ali pra elas naquele momento. Imprevistos acontecem. Todo mundo sabe disso. Mas se a gente não tem essa postura mais firme, a gente fica mal, entendeu? Fica mal, se sente desvalorizado. Vocês acham que isso não vai impactar na nossa relação com o paciente? Vocês acham que isso não vai impactar no gás que a gente vai ter para poder estudar o caso, para poder fazer supervisão, para poder investir, para poder, de fato, chegar ao objetivo que é uma pessoa estar ali com a gente? Não faz sentido, entendeu? Então, se você quer, por exemplo, ter uma margem aí para ser flexível na questão do pagamento, tenha horários específicos para atendimento social, onde você vai fazer isso. Ou então, se você quer ter uma margem para negociar preço de sessão, tenha um valor de teto, o piso e o teto, entendeu? O máximo e o mínimo, assim, aquilo ali é o limite para você abaixar. A gente não tá vendendo pipoca, né? Que a gente simplesmente diz, não, é isso e pronto. A gente tá lidando com seres humanos, com dores. Então, não é pra ser inflexível. Não é isso que eu tô falando. Mas é pra gente ter uma postura firme, consistente. Pronto, acho que a palavra é essa. A gente ter uma postura consistente nessa questão financeira. Tá entendendo? Porque reflete diretamente na eficácia do tratamento dos nossos pacientes. E aí não faz sentido. Você vai estar satisfeita, você vai estar insatisfeita atendendo, e aquilo ali não vai funcionar, não vai fluir, entendeu? Então, assim,
Os efeitos colaterais de ser uma PSI 2x, que é a PSI que vai dobrar seu faturamento, vai ter seu faturamento dobrado, como eu consegui fazer mais de uma vez nesses 5 anos de profissão. Os efeitos colaterais são incríveis. Eles não são colaterais, eles são efeitos incríveis para os dois lados. Oi, mãe, entrou, né? Eu chamei ela para aparecer aqui e ela não deu um pingo de valor. Ficou constrangida de aparecer aqui na live. Esse é o efeito colateral que você quer, exatamente. É o efeito que faz tudo funcionar, que faz tudo girar, entendeu? Você ter aquilo ali, ter a possibilidade de elevar o nível do seu atendimento, né? Elevar o seu atendimento a outro nível é muito legal. Você só vai conseguir isso se for firme no seu contrato terapêutico, né? Ser firme nas orientações. Uma vez eu vi a Valesca Bruzzi, que é a minha musa do marketing, falando que a gente precisa educar as pessoas que acompanham a gente. Educar no sentido de orientar como que a gente trabalha, quais são os nossos limites, sobre o que é que a gente vai estar falando ali no Instagram. E pra mim, faz todo sentido isso no consultório. A relação que a gente tem com os nossos pacientes, com os pais dos pacientes, com as pessoas que pagam as sessões, é muito consequência da forma como a gente conduz aquilo. E principalmente é muito consequência da primeira sessão que a gente tem, que a gente deixa tudo claro. Se a gente deixa tudo claro na primeira sessão, gente, sobre essas questões, a pessoa vai se submeter ou não àquilo ali. Vai aderir ou não, é uma escolha dela. Só que o que é que eu vejo? Aí vocês vão amarelando, né? Vão arregando ali no meio do caminho. Ah, deixa isso, deixa aquilo, barará, barará, e pronto. Depois vem reclamar. Porque se você... É dito e feito, se você não deixa claro na primeira sessão a forma que você trabalha, lá na frente vai vir um momento que você vai lembrar e vai pensar, por que eu esqueci de falar isso? Porque é tiro e queda. Acontece. Entendeu? Teve alguém aqui que falou, deixa eu ver, como que eu faço com pacotes e quando o paciente demora a pagar? Eu vou responder essa pergunta e a gente vai finalizar, tá, gente? Que eu vou sair. Primeiro compromisso, depois o descanso e o lazer. Então, logo quando eu comecei, no outro consultório, eu fazia um pacote. Eu disponibilizava 2 formas de pagamento. O pagamento por sessão avulsa, que era o pagamento da sessão feito no dia, né? E aí esse era um valor. E o pagamento por pacote, que era um pacote de 10 sessões. Todo mundo amava esse pacote de 10 sessões, porque tinha um desconto. E a pessoa se via livre daquilo ali por 2 meses, sendo que pra mim era péssimo. Porque pra mim a contabilidade ficava péssima. Né? Imagina você ter ali o adiantamento de 2 meses. Para uma pessoa que não é extremamente organizada financeiramente, não funcionava bem para mim. Então, eu ainda passei muito tempo com essas 2 formas de pagamento, porque eu sabia que as pessoas gostavam muito. E quando eu mudei para outro consultório, eu queria mudar tudo. Né? Eu mudei a conta do meu banco, eu mudei a forma de pagamento, eu mudei o pacote pacote de sessões, porque eu queria fazer por mês e não por quantidade de sessões, né? E aí eu fiz um pacote por mês, que vai depender de quantas sessões vão ter no mês. Alguns meses vão ter 4 sessões e outros meses vão ter 5 sessões. E aí o valor do pacote é calculado naquele mês, né? De acordo com a quantidade de sessões que vão ter. E é multiplicado pelo valor, que tem um desconto, e tem o pagamento por sessão avulsa, que é um valor X, que é o valor cheio, e aí o pessoal faz pagamento por dia.
Às vezes não é no dia, né, gente? Mas graças a Deus hoje eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte, que é a Tâmara, que salva a minha vida. E aí ela consegue organizar bem, né? Eu orientei a ela a forma dessas cobranças, né? A forma que a gente... O tempo, né? O timing de tudo isso. Inclusive, era um dos meus maiores medos, né? Não por ela, mas porque eu sou uma pessoa muito controladora e eu queria estar no controle de como se fazer isso. Só que, quando eu terceirizei essa parte, aí volta para aquela outra parte. Você vai terceirizar e você vai monitorar, né? Eu construí as mensagens. Ela me manda quando tem alguma dúvida em relação a um paciente específico de como cobrar, quando cobrar, se vai cobrar, entendeu? E aí a gente funciona bem dessa forma. Ok, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Estou muito feliz, me sentindo muito honrada que vocês estiveram aqui comigo. Mais uma vez vou explicar o termo de Psi2X, que vocês vão ouvir muito por aqui. A gente teve uma reunião incrível ontem e a gente resolveu introduzir esse termo. Psi2X é a psi que vai colocar em prática tudo que a gente vem refletindo aqui, tudo que a gente vem conversando aqui, e vai ter o efeito colateral de dobrar seu faturamento. Ok, gente? Um beijo grande. Aproveitem o feriado de vocês e a gente se encontra na live. No Instagram a gente sempre se encontra, né? Nos stories. Mas a gente se encontra aqui por live na próxima terça. Um beijo. Tchau.